Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Neste vídeo, vamos explicar da forma mais breve possível quem eram os apóstolos de Jesus. Então vamos lá. Pedro. Antes de conhecer Jesus, Pedro se chamava Simão. Ele era um simples pescador, irmão de André. Mas bastou um encontro com o Messias para sua vida mudar completamente. Jesus o chama de Cefas, que significa pedra, e anuncia: sobre esta pedra edificarei minha igreja. Pedro era impulsivo. Tentou andar sobre as águas, cortou a orelha de um sumo sacerdote de Israel na prisão de Jesus e negou o Mestre 3 vezes. Mesmo assim, foi escolhido como o primeiro líder da igreja, sendo ele o primeiro Papa. Foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, sob ordens do imperador Nero. André. André, irmão de Pedro, foi o primeiro a seguir Jesus. Antes disso, era discípulo de João Batista. Ele reconheceu Cristo como o Messias e o seguiu sem hesitar. Após a ressurreição, levou o Evangelho ao mundo grego, passando por regiões que hoje são a Rússia, Ucrânia e Constantinopla. Morreu na Grécia, crucificado numa cruz em formato de X, conhecida hoje como Cruz de Santo André. Tiago Maior. Tiago, chamado de o Maior, era irmão de João e primo de Jesus. Juntos, os dois formavam um trio com Pedro, os mais próximos de Cristo. Explosivo, foi apelidado por Jesus de Boanerges, que significa filho do trovão. Foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, decapitado por ordem de Herodes Agripa. Seus restos mortais estão até hoje em Santiago de Compostela, na Espanha, onde virou símbolo da resistência cristã. João. João era o mais novo dos apóstolos e o mais próximo de Jesus. Foi o único a estar presente na crucificação e recebeu de Cristo a missão de cuidar de Maria. Corajoso, correu até o túmulo vazio de Jesus e deixou Pedro entrar primeiro, respeitando a idade do irmão. Escreveu 5 livros do Novo Testamento, incluindo Apocalipse. Foi o único dos 12 que não morreu como mártir, falecendo de velhice. Filipe. Filipe foi um dos primeiros seguidores de Jesus, já conhecendo João Batista. Estava presente no milagre da multiplicação dos pães e pediu a Jesus que mostrasse o Pai na última ceia. Levou a mensagem para os gregos e morreu crucificado de cabeça para baixo na Ásia Menor, ou seja, no que hoje é a Turquia. Bartolomeu. Também conhecido como Natanael, Bartolomeu duvidou quando ouviu que o Messias vinha de Nazaré, mas se entregou totalmente ao ver Jesus debaixo de uma figueira, símbolo da esperança messiânica. Extremamente honesto, levou o Evangelho até a Índia e Armênia, onde teve um martírio brutal. Foi esfolado vivo. Tomé. Tomé ficou famoso por duvidar da ressurreição de Jesus. Só acreditou quando tocou suas feridas. Mas ele também foi quem incentivou os apóstolos a seguirem Jesus de volta à Judéia, mesmo correndo risco. Levou o Evangelho até a Índia, onde foi morto com uma lança. Mateus. Mateus era cobrador de impostos, uma profissão odiada pelos judeus. Mas deixou tudo para seguir Jesus. Escreveu o primeiro Evangelho, cheio de referências ao Antigo Testamento, para convencer os judeus de que Cristo era o Messias. Foi assassinado na Etiópia por condenar o rei que desejava sua própria sobrinha, que era freira. Tiago Menor. Pouco se sabe sobre Tiago. Provavelmente chamado menor por ser mais novo ou menor que o outro Tiago. Era primo de Jesus e provavelmente filho de Maria de Clopas. Morreu apedrejado em Jerusalém. Judas Tadeu. Irmão de Tiago Menor e também primo de Jesus, Judas Tadeu ficou conhecido por curar o rei de Edessa de uma doença incurável. É o padroeiro das causas perdidas. Pregou no Oriente Médio e foi martirizado a machadadas na Pérsia. Simão. Simão era um zelote, grupo judeu radical que queria expulsar os romanos de Israel. Após seguir Jesus, pregou na Pérsia com Judas Tadeu,
onde foi cerrado ao meio. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes era o tesoureiro do grupo, mas roubava do dinheiro que administrava. Após a Santa Ceia, entregou Jesus por 30 moedas de prata, marcando-o com um beijo. Depois, arrependido, tenta devolver o dinheiro, mas é ridicularizado por aqueles que o haviam pagado o dinheiro. Acabou tirando a própria vida por enforcamento. Matias. Com a morte de Judas, os apóstolos buscaram um substituto. Matias foi escolhido entre 120 discípulos para restaurar o número simbólico de 12. Pregou em várias regiões do Oriente e foi martirizado, provavelmente crucificado ou esquartejado. Paulo. E por fim, Paulo. Nascido Saulo, dedicou boa parte de sua vida perseguindo os cristãos. Após ter uma visão de Jesus ressuscitando, ficou completamente cego. Foi curado por Ananias na cidade de Damasco e se converteu. Suas cartas moldaram a doutrina cristã. Foi decapitado em Roma em 67 d.C., sob o governo do imperador Nero. Esses foram os apóstolos de Cristo. Homens comuns, com defeitos, dúvidas e medos, mas que, tocados por Jesus, mudaram a história da humanidade. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se e comente qual discípulo mais te impressionou.